Continuando com a aula passada, nós criamos 3 rotas aqui na nossa aplicação, utilizando um banco de dados aqui fictício, um banco de dados falso com arquivo JSON, onde a gente tem uma lista de usuário. Aqui nós listamos os usuários e aqui filtramos a partir do ID. Vamos continuar aqui criando um CRUD completo, ou seja, cadastrar, atualizar, deletar. No caso, a gente já fez a nossa listagem e o nosso filtro aqui por ID. Tá? Então, vamos para cadastrar. Então, para isso, a gente vai ter que utilizar os métodos do HTTP. Como a gente utilizou aqui o método GET, que o método GET aqui, ele é um método de receber dados, né? Um método que você apenas traz dados do servidor. O método put, delete, né? São os métodos aí já para cadastrar, atualizar ou excluir dados do servidor. Então, se você quiser dar uma pesquisada mais a fundo sobre métodos HTTP, recomendo bastante. Então, coloca aqui, ó, HTTP, métodos. E aqui você tem uma definição do que é cada um. Por exemplo, o método GET solicita a representação de um recurso específico, ou seja, ele retorna apenas os dados. Tem o head, tem o push, o post que é utilizado para cadastrar, o put que para atualizar, o método delete para deletar um recurso específico. Então, continuando aqui com o nosso sistema, a gente vai cadastrar agora um usuário. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que vir aqui, ó, criar uma nova rota, agora utilizando o método post. Eu vou passar ele aqui para cima para ficar na sequência. Tá? Então, aqui eu vou utilizar /users. Aí você vai me perguntar por que a rota é exatamente igual? Porque os métodos são diferentes. Então, eu posso utilizar a mesma rota para métodos diferentes. Vou clicar aqui, vou escrever aqui, ó, function request response, tá? E por convenção, tá, o método de cadastro tem que ser o mesmo método do get, tá? Então não vou colocar aqui, ó, cadastrar usuário, não faz sentido, tá? Aqui eu vou listar e aqui eu vou cadastrar, então eu tenho na mesma rota de listagem eu tenho um método para cadastrar. Aqui para vou devolver o meu buddy da minha requisição. Então toda vez que eu estiver cadastrando alguma informação, utilizando o post, né, vou passar dentro do corpo da requisição, eu vou pegar aqui o request.buddy, tá? Para isso a gente vai estar precisando aí utilizar algum software, né, que faz essas requisições, tá? Então você pode utilizar o Postman, você pode utilizar o Insomnia, você pode utilizar também, tem um plugin aqui, uma extensão para o VS Code que também faz esse mesmo recurso, tá? Mais para frente a gente acaba utilizando ele. Para fazer o exemplo aqui de requisições, né, para API, eu vou utilizar o Insomnia. Vou vir aqui, vou pegar aqui, ó, download app, e aí eu vou clicar para fazer o download do Insomnia. Aqui rapidinho, vamos aguardar. Tem apenas 100 MB. Baixou, vou clicar nele para poder instalar. Se caso você tiver, pula essa etapa. Aqui, ó, já até aqui abriu para mim. Aqui, no meu caso, eu já tenho uma collection. Se caso você não tiver a collection, então vou excluir aqui. Vou clicar aqui em Create Collection, Request Collection. Vou colocar My Collection mesmo. E aí ele vai abrir nessa janela aqui. Vou clicar aqui, ó, para fazer uma nova requisição, novo request. Aqui eu vou colocar get user list, né? Vou pegar a listagem, vou utilizar o método get. E aqui eu vou utilizar aqui o endereço
da minha API. Então, barra 2.3000 barra users. Para isso, eu vou vir aqui no terminal. Estou dentro da pasta do projeto, né? Aula 2. Vou vir aqui, ó, npm run-dev. Executei. E aí eu vou executar essa listagem, essa requisição. E aí já me trouxe a listagem. Vou criar mais um outro método. Aqui, get one user. Vou utilizar o get também. Vou só copiar esse endereço. E aqui vou passar o ID 1. Você pode ver que fica até mais prático você utilizar aqui do que o próprio navegador. Tá? Então, se caso passou um usuário que não existe, ele deu aqui, ó, not found, certo? Então, voltando aqui, agora vamos nova request, create user, vou utilizar o método post, vou utilizar no body o formato JSON, vou clicar em create, vou vir aqui no meu projeto, vou lá nos usuários e vou copiar um desses objetos aqui para ter como exemplo lá para mim. Vou colar ele aqui, vou passar aqui no ID, vou colocar o ID 5, aqui Manuel, aqui eu vou ter que colocar um endereço também e vou dar um send. Você pode perceber que aqui não retorna nada, né? Vamos voltar lá na aplicação, vamos entender o porquê. Eu estou puxando aqui o request.body. O que está acontecendo? O próprio Express aqui, ele não consegue, né, interpretar JSON. Eu preciso falar para o meu servidor, né, que eu vou trabalhar com JSON. Então tem duas formas aí de poder estar colocando esse formato JSON. Eu posso chamar aqui, ó, express.json, né? Isso aqui é uma função que aí ele já me libera para trabalhar com o formato JSON. Ou simplesmente eu venho aqui, ó, coloco vírgula, desestruturo, né, no pacote Express, e aí eu chamo o meu JSON aqui. E aí eu não preciso passar Express, tá? Então, essas aí são as duas formas de você trabalhar. Vamos testar novamente. Eu vou mandar um send. E agora ele retornou com o meu objeto. Bom, agora a gente vai precisar gravar isso aqui lá nos usuários. Como é que a gente faz para gravar isso aqui? Eu posso simplesmente vir aqui no post, né? Vim aqui e falar assim, ó, vamos pegar aqui, ó, user list ponto push, né? Que é uma listagem lá, e eu quero injetar esse request.body aqui. Eu vou criar um novo usuário com ele, né? Então eu vou pegar todo o objeto do buddy, vou colocar nesse parâmetro aqui user e vou injetar ele aqui e vou retornar esse meu usuário. Vamos ver como que sai. Se eu vier aqui e clicar em send, tá lá, tá funcionando. Se eu vier aqui no get user list, tá lá, tá funcionando. Só que se eu vier aqui, ó, Ctrl C e executar novamente, o que acontece? O usuário não fica, então ele não persiste naquele arquivo. E para poder persistir nesse arquivo, né, nesse arquivo JSON, eu preciso manipular esse meu arquivo JSON, né? Eu preciso pegar aqueles dados e injetar ele aqui. Para isso eu vou criar dentro da pasta database uma funçãozinha para poder gravar. Então write.js, né? Então a gente vai estar gravando. Aqui eu vou precisar de uma biblioteca do próprio Node chamado File System, que manipula arquivos, né? Ele pode fazer a leitura de um arquivo, pode gravar no arquivo, pode listar arquivos. Então ele faz vários tipos de coisas. Para você entender um pouquinho melhor, procura aqui, ó, File System Node.js. Vem aqui, ó, W3 Schools. E aqui você vai ter várias formas aqui. Ele geralmente utiliza callbacks, né, para fazer essa manipulação. Então aqui está uma manipulação de leitura de arquivo. Só que a gente vai estar utilizando os métodos com métodos assíncronos, né, que vai facilitar aqui para a gente.
Então para isso eu vou vir aqui dentro do meu arquivo aqui para gravar, eu vou importar aqui em cima, import fs from fs, bem simples mesmo. O nome aqui você pode dar o nome que você quiser, se quiser escrever file system, fica à vontade. Eu geralmente utilizo o mesmo nome do pacote, tá? Também aqui vou precisar também importar um camarada chamado path, né? Para que serve esse path? Ele consegue pegar o caminho, né, de determinado arquivo. Por exemplo, se eu chamar a partir desse arquivo, ele consegue pegar todo o caminho do meu servidor até esse arquivo aqui. Então ele consegue me trazer qual é o diretório atual, tá? Então isso aqui vai ser muito importante para gravar nesse arquivo. Então vamos lá, function write database. Aqui eu vou passar o nome do meu arquivo, então eu posso colocar, por exemplo, file name, e aqui o meu data, né, que é os dados que eu quero gravar. Aqui eu vou chamar o meu pacote file system ponto write file sync, né, que eu falei que eu vou trabalhar com uma função assíncrona, né, que ele vai estar aguardando todo o processo para depois ele seguir o caminho dele. Então é como se fosse eu trabalhar com async await. Aqui dentro eu vou chamar o meu path resolve, tá? Que é o jeito que eu pego aqui, qual é o caminho desse meu caminho do arquivo que eu quero manipular. Então no caso eu vou falar assim, olha, eu quero o diretório atual, né? Então eu falo assim, ó, diretório atual, então ele pegou todo o caminho até o diretório e mais o meu file name. Basicamente isso, vírgula, então eu precisava do caminho onde está o arquivo, né, que eu estou querendo manipular, e aqui eu preciso gravar esse data. Só que esse data eu não posso gravar em formato JSON, eu tenho que converter ele para um formato de texto. Então para isso eu vou utilizar um camarada aqui chamado json.stringify, e aí eu passo o meu data, bem simples mesmo. Feito isso, a nossa função já está pronta. Eu vou vir aqui, ó, export default write database, e aí eu já tenho a nossa função pronta. Vou fechar ele aqui, vou fechar esse aqui também, vou importar aqui em cima, import write database, o nome também tanto faz, tá? from.database/write. E aí eu vou vir aqui embaixo, aonde eu gravo na listagem, né? Passo qual vai ser o nome do meu arquivo. O nome do meu arquivo vai ser users.json, e aí depois os meus dados, que é user list. Perfeito? Agora aqui já vai estar persistindo, então próxima vez que eu vier aqui, deixa eu ver só se, ó, aqui ele já reiniciou, e aqui eu vou tentar gravar. Send, tá lá, o nome do arquivo já está pronto. Vou vir aqui na minha listagem e vou dar um send. Ó, e tá o nosso manual aqui. Se caso eu cancelar o meu servidor e executar novamente, vamos testar, e persistiu o nosso manual dentro da nossa listagem. Se eu acessar aqui no meu users.json, você pode perceber que agora ele organizou como se fosse um arquivo de texto normal. Então, para eu poder organizar esses dados no formato JSON aqui, eu vou clicar aqui, eu vou clicar em Format Document, e ele montou aqui para mim minha listagem. Então, isso aqui foi só a forma de a gente estar gravando os dados no servidor. Ainda falta atualização e mais a parte de exclusão. Vamos atualizar então agora o usuário. Server.put, a gente vai usar o método put, a gente vai utilizar o mesmo padrão aqui do método get, utilizando o ID. Aqui a gente monta request e response. Aqui eu vou pegar o meu ID, então, o meu parâmetro da minha requisição.
Vou pegar também o meu user, que vai vir do request.buddy. E aqui, né, a gente vai ter um diferencial. Vai vir userList é igual userList.map, passando o nosso item. Aqui a gente vai ter uma condição, né? Então, se o item.id for igual ao meu ID do meu parâmetro, eu vou retornar o meu user. Se não, eu vou retornar o meu item, né? E aí ele já vai estar atualizando essa minha listagem. Para isso, eu vou utilizar ao invés de chamar o writeDatabase, a gente vai simplesmente retornar aqui o nosso usuário, tá? E a gente vai testar através da nossa lista para ver se está tudo funcionando. Aí depois a gente apenas grava ele aqui no banco, tá? Então vamos salvar, vou vir aqui novamente, vou criar uma nova requisição. Aqui eu vou colocar update user, passando como parâmetro aqui o método dele vai ser o put, né? E aqui o formato vai ser o JSON. Vou pegar o mesmo desse último usuário que eu cadastrei, vou colocar aqui, ó, Manuel 2, vou pegar aqui um endereço, só para adiantar, barra, e o número 5, que é o que a gente atualizou. E a gente quer que atualize, né? Vou clicar aqui em Send, e aí ele retornou os dados corretamente. Vamos pegar aqui no Get User List, vou clicar em Send, e está lá, está atualizado. Ou seja, funcionou. Agora a gente apenas pega aqui o writeDatabase e grava ele no banco, tá? Então eu vou cancelar a requisição aqui, vou executar novamente. Se a gente fizer uma nova consulta, tá o Manuel, tá normal. E agora a gente vai atualizar ele para Manuel 2. Vamos consultar aqui na listagem, tá Manuel 2. Se a gente interromper o nosso servidor e subir ele novamente e fizer uma nova consulta, o Manuel 2 continua aqui. Ou seja, a gente acabou de atualizar o nosso usuário. Mas tem um porém, eu preciso passar o nosso ID, e se eu quiser passar apenas o nome e o e-mail, como que eu faço? Eu vou retirar ele aqui, tá? Vou passar apenas isso aqui, vou pegar o parâmetro que está vindo aqui e vou injetar esses dois. Então vamos lá, vou vir aqui, aonde eu atualizo, né, retorno esse usuário, simplesmente eu vou retornar aqui um objeto contendo o ID e mais todos os parâmetros, e aqui eu faço essa desestruturação aqui, onde ele vai pegar campo a campo desse usuário e vai injetar ele aqui, tá? E aqui eu só atualizo o ID do usuário. Vamos testar novamente, aqui eu vou colocar apenas Manuel e vou mandar um send para ver. Tá lá, e aqui ele retornou apenas os nomes, os dados que eu mandei. Se eu chegar aqui e consultar agora a minha listagem, ele está atualizado certinho, tá? Então, basicamente é essa nossa modificação aqui nesse processo. Claro que se eu quiser aqui, eu posso simplesmente fazer a mesma coisa que eu fiz aqui e retornar os dados do usuário do jeito que eu montei ele aqui no objeto. Se eu vier aqui novamente, mandar consultar, ó, retorno também o meu ID. Tá? Então, bem simples. Agora vamos excluir o usuário. Para excluir também é bem simples mesmo. O que eu preciso? Eu preciso apenas montar aqui a minha rota, da mesma forma aqui, pegando pelo meu ID. Então aqui, pegando pelo ID, fazendo a nossa função, contém nosso request e response, né? Aqui, ao invés de a gente mapear, a gente vai fazer o que? A gente vai filtrar por ID. Então eu vou copiar o meu parâmetro ID. Aqui eu vou colocar userList é igual a userList.filter. E aí eu vou ter um item aqui dentro, onde meu item.id seja diferente do meu ID. Simples assim. Então ele vai pegar e vai me retornar uma listagem, te removendo o meu ID. E aí eu só gravo no banco. E aí na resposta, respondo
send, eu posso simplesmente dar um OK, ou simplesmente eu venho aqui, ó, em formato JSON, passando o meu objeto também, aí fica a seu critério como você faz. Eu gosto de simplesmente dar uma mensagem de OK. Aqui. Vamos testar. Se eu vier aqui novamente, criar uma nova request, delete user, vem aqui, uso aqui o método delete, vou pegar esse mesmo endereço, vou passar aqui e vou dar um send. E aí ele removeu. Vamos verificar aqui na minha listagem do usuário, já não existe mais o usuário. Se eu cancelar aqui meu servidor e subir ele novamente e rodar ele aqui, já não tem mais o usuário. Ou seja, a gente fez as 4 operações básicas, que é listar, né? Então o read, eu vou listar, eu vou exibir, eu vou filtrar, né? Eu vou cadastrar, então aí eu tenho o create, eu tenho o update, né? Que eu vou atualizar o meu usuário, e depois eu vou deletar esse usuário. Mas você pode perceber que jogando tudo num arquivo só fica muito poluído, fica muito pesado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a fazer uma limpa aqui, uma organização, né, dos nossos arquivos, e colocando cada método aí no seu lugar, tá? E vamos começar criando aqui uma pastinha de rotas para ficar melhor aí, mais visualmente mais fácil de a gente dar manutenção no nosso código. Então eu vim aqui, ó, index.js. Aqui eu vou importar um camarada chamado router. Então eu tenho um router from express. Aqui eu vou chamar esse router, que ele é uma função, né? E aí eu vou retornar export default nesse router. Então tudo que eu for fazer daqui para frente eu vou montar na parte das rotas aqui dentro desse objeto. Então, para eu começar, eu tenho essa rota aqui, que essa aqui é uma rota home, né, para simplesmente eu passar o meu hello world, né? Então eu vou criar aqui uma pastinha chamada app. Dentro de app eu vou criar uma pasta chamada de controllers. Depois, com o passar do tempo, a gente vai encher esse app aqui com models, com service, com repository. Então vai acabar ficando bem grande, com middlewares. Então esse app aqui vai ser, a princípio aqui a gente vai ter só o controle, mas pode ter certeza que vai ficar bem grande aqui esse app, tá? Então eu vou pegar aqui dentro de controles, eu vou colocar um home controller. Aqui tem um porém, tá? Então tem pessoas que utiliza um ponto, então home.controller, ou simplesmente só home.js, ou simplesmente utilizando aí o camel case, que é começando com um H minúsculo aqui, home controller, ou tudo maiúsculo. Vai muito depender da estrutura do seu projeto e da forma que você quer organizar os arquivos. Eu vou montar dessa forma aqui, mas fique livre para poder montar da forma que você achar melhor. No home controller eu vou criar uma função, então aqui essa função eu vou colocar aqui, ó, função get home. Aí eu vou receber meu request, meu response aqui, né? Basicamente aquilo que a gente já tinha, response.send, e aí o hello road, né? Do jeito que a gente montou. Isso aqui eu vou dar um export default, e aí eu vou passar no get home. Basicamente isso, tá? Tem outras formas de exportar? Tem também, a gente pode criar um index e puxar tudo lá de dentro, tal, mas eu vou montar assim por enquanto, tá? E depois a gente pode até dar uma organizada melhor aí nesses arquivos, tá? Então a princípio vai ser assim que eu vou estar exportando esse caso. Então aqui eu tenho o meu get home que vem lá dentro no meu home controller. Aqui nas minhas rotas eu vou pegar dentro de index essa rota aqui,
passando ele aqui para dentro. Tudo isso aqui eu vou remover, certo? Vou vir aqui, ó, import get home from, e aí eu passo aqui, ó, ponto, dois pontos, barra, app, barra, controllers, barra, home, controller. E aí eu coloco ele aqui, tá? Vamos ver se vai funcionar. Simplesmente eu vou vir aqui, ó, server.use, e aí eu vou passar minhas rotas. Aqui eu vou fazer a importação da minha rota, então routes from .barra routes, né, que eu estou pegando esse arquivo index. Eu não preciso simplesmente vir aqui e colocar index.js, simplesmente ele já sabe que aqui dentro tem um index.js. E aí eu importo ele aqui. Essas outras rotas também vão sair, tá? Então vamos passando passo a passo e vamos ver aqui, ó, já deu crash. Aqui ele falou, ó, service not defined, ou seja, vamos voltar aqui, ó, e aqui a gente troca para router, certo? Vamos olhar aqui, ó, já funcionou, já não tive problema. Se eu vier aqui no meu navegador e colocar localhost 3000, tá lá, a nossa rota está funcionando. Vamos agora puxar aqui também nos controllers user controller .js. Aqui dentro eu vou criar uma função, né? Então aqui que eu fiz através de function. Eu vou usar uma outra chamada const get users ou get user list, tanto faz. Eu vou colocar só get users. Aqui é uma função que recebe o request response. Tá? Eu vou utilizar o arrow function aqui para fazer esse método. Eu preciso também importar aqui de cima esses meus dois aqui, né, que eu vou estar tirando tudo isso aqui daqui. Então eu vou copiar, vou importar ele aqui em cima. Aqui eu vou ter que voltar uma pasta, volto duas pastas. Aqui é a mesma coisa, eu estou na pasta controller, volto uma, vem para a pasta app, volto uma, vem para src, e aí eu consigo acessar database e use JSON. Aqui eu vou simplesmente responder utilizando o meu user list. Tá? Aqui, ao invés de eu exportar como default, como vai ter vários métodos aqui dentro, eu venho exporto apenas esse método aqui. Venho aqui nas rotas, vou importar ele aqui, então import, abro a minha chave, já que eu passei apenas um método, não como default, controllers barra user controller. E aqui, get, já mostrou aqui, ó, get users, simplesmente eu venho aqui, ó, router.get barra users e passo o meu método aqui, que ele já faz todo o processo aqui para mim, de pegar e já exibir. Aqui dentro eu já removo esse método, não precisa importar mais nada, ele só vai ficar no final apenas com esse server.use routes, que ele vai ler todas as rotas. Salvei, vamos ver se deu algum problema. Vou vir aqui embaixo e vou listar. E tá lá, tá funcionando. Ou seja, já começou a organizar aqui. O próximo que a gente vai fazer, eu vou copiar isso aqui daqui. Vou vir aqui, ó. Aqui eu vou tirar tudo isso aqui e vou colocar export const post users. Você vai ver que fica até mais simples aqui de montar. E aqui eu só importo ele lá embaixo. Então eu vou vir aqui, ó, router.post barra users, vírgula, e aqui eu importo aquele método lá, post users, copio ele aqui e coloco ele aqui. Removo ele daqui, que eu já não vou precisar mais dele. Salvo. E aí a gente já vem aqui e já vai testar. Vamos ver primeiro se deu problema, ó. Tá tudo certinho, então tá rodando.
vamos lá cadastrar o usuário. Então eu vou cadastrar aqui o usuário 5, vou vir aqui no método get e está funcionando também. Então vamos lá, vamos listar um usuário. Então eu vou tirar ele daqui, vou passar ele aqui para dentro. Aqui é a mesma coisa, vou tirar ele daqui, ó, export const get one user. Isso aqui vai ser um método era function. Ok. Aqui também vou deixar da mesma forma, não vou mudar mais nada. E aqui eu só importo ele aqui dentro de rotas. Então, router.get users /2.id. E aí eu passo o meu get one user aqui e trago ele para cá. Como eu estou vendo que vai ficar cada vez maior, eu vou simplesmente colocar isso aqui, ó, para a linha aqui de baixo, tá? Que isso aqui vai acabar aumentando. Vou salvar aqui, vou vir aqui, vou remover tudo isso aqui daqui. Não preciso mais. Não, isso aqui é o put, né? Então isso aqui deixa. E vamos testar aqui um get one user, passando o 5. Tá lá, tá exibindo também. Ou seja, a gente já exportou aí 3 métodos. Vamos pegar esse aqui também. Vou voltar aqui. Colo ele aqui. Tiro tudo isso aqui. Export const put. Colocar put one user, só para ficar um padrão. Aqui, se você quiser, pode colocar update user. Aqui show user, post create user ou store user. Aqui você pode fazer da forma que você... E depois eu altero esses nomes aqui para o nome um pouquinho melhor. Tá? Por enquanto eu vou deixar só assim para vocês assimilarem melhor. Mas o correto seria aqui, por exemplo, update user. Aqui show user. Aqui store user. E aqui list user, tá? Para ficar de uma forma melhor, tá? Mas fica a seu critério utilizar da forma que você achar melhor, tá? Então, continuando, vamos importar essa função aqui dentro. Vou apenas copiar ele aqui. Put one user. Certo, salvou. E aqui falta apenas o delete. Vamos lá, vamos testar. Aqui eu vou colocar manual 2 e aqui manual 2 vou dar um send. Ó, foi alterado. Se eu vier aqui novamente, ó, tá certinho funcionando. Falta só o método delete mesmo. Então eu vou remover ele daqui. Vou trazer ele aqui. Vou tirar tudo isso aqui daqui. Delete user é igual, isso aqui é um arrow function, a gente tira isso aqui daqui e aqui a gente exporta ele. Vamos até lá nas nossas rotas, vou copiar, vou alterar aqui para delete, aqui delete user e tá lá, tá os nossos métodos aqui. E aqui acaba ficando bem resumido. Isso aqui a gente não vai precisar mais aqui. A gente remove. Salvou. Vamos ver se está deletando. Deletar o 5. Deu ok. E aí já deletou o nosso usuário. Ou seja, olha como ficou mais limpo a nossa aplicação dessa forma. Apenas importando o Express, importando as nossas rotas. Aqui dentro das rotas mesmo ficou só a listagem de todas as rotas e os nossos métodos, cada um no seu lugar. Vamos atualizar cada um dos nomes, por exemplo, list user, store user, show user, update user. E aqui a gente pode usar ou delete ou um destroy, só para não ficar esquisito, tá? Então aqui destroy user. Então cada um desses métodos foi alterado, a gente precisa alterar aqui também.
Então aqui list user, aqui store user, aqui show user, aqui update e aqui destroy. Eu vou só substituir cada um deles. Salvou, testou novamente. Get está certinho, vamos começar aqui pelo create. Criou, testou na listagem, tá ok. Exibiu, está exibindo. Atualiza o 2, vou testar aqui, ok. E o delete, testou aqui na listagem, tá ok. Ou seja, a gente acabou de criar aqui todos os métodos da nossa de CRUD, né, do nosso usuário. Então na próxima aula a gente continua aí dando mais uma organizada.